Salve, salve galerinha! Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Arena Gêmeos. E hoje, é claro que, como de costume, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece, indo diretamente para o capítulo 1099, intitulado Pacifista, onde basicamente o flashback do Kuma continua e só melhora, na verdade, depois do traumático capítulo 1098. A gente vai ver como que esta história vai prosseguir daqui em diante, mas é claro que só apenas depois de vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. E claro que também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu, claro que agradeci também imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo no reino de Sorbet, onde o rei Bekori, como foi falado no finalzinho do capítulo passado, havia voltado ainda mais doido do que antes, ao ponto de simplesmente tacar fogo na parte mais pobre da cidade, onde basicamente moram todos os idosos que o Kuma ajudava na igreja dele. E a gente vê o Kuma ali cruzando esse paredão de fogo, basicamente na tentativa de salvar ali todas as pessoas possíveis, enquanto um monte de gente morrendo de preocupação com ele, porque o estado que as chamas estão consumindo tudo já não tem mais como salvar mais ninguém. Onde se o Kuma continuasse nesse ritmo, ele apenas iria perder a sua vida, enquanto o desgraçado do rei Bekori assiste tudo isso do camarote, vendo que esta foi uma política que foi um verdadeiro sucesso em um reino distante do leste, queimar ali a parte excluída do país. A gente sabe de onde ele está se referindo muito bem, no caso, o reino de Goa, ali a região em que Luffy, Ace e Sabo viviam na sua infância, onde o próprio rei Bekori, vendo a sua cidade linda e sem lixo, foi muito elogiada pelos Tenryubitos, onde ao ver dele, às vezes para alcançarmos uma grande felicidade precisamos tomar medidas drásticas, cruéis e reformar o país. Só que se o rei achava que estava por cima, ele na verdade está por baixo. O povo nesse começa ali a protestar violentamente contra tudo que esse assassino, basicamente, que é o rei, está fazendo. O povo desesperado pedindo para que ele pare com isso, que ele apague esse incêndio. E o rei simplesmente pede aos soldados que ele matem ali algumas pessoas, apenas vendo que é por uma pura e boa causa, dizendo que aqueles que ousam desobedecer às ordens do rei devem dar um passo à frente, enquanto ele simplesmente leva um tiro dos soldados. Só que o Kuma não vai deixar isso barato. Ele completamente coberto de fúria, que é algo que eu acho que eu já falei esse pá aqui no canal, mas algo a ser temido é a fúria de um homem gentil. E por sinal, essa não vai ser a última vez que eu vou falar isso, principalmente em relação ao Kuma, porque vai ter alguns capítulos à frente uma cena foda pra caramba com o Kuma. Por mais que o flashback como um todo seja incrível, mas
O ponto é que enquanto isso a gente indo para a igreja do Kuma, o pessoal ali ajudando a cuidar dos feridos, enquanto é claro também a preocupação com a Bonnie, já que ela não pode ser exposta nem mesmo à luz da lua, enquanto ela é preocupada com seu pai, vendo que será que vai ficar bem, porque ela vê que o Kuma é sempre alguém tão medroso, mas é como eu disse. Algo a ser temido é a fúria de um homem gentil. E o Kuma já viu muita dor e sofrimento na sua vida e ele passou por isso cada vez mais e mais vezes. Nesse mesmo capítulo ele conseguiu ali salvar muitas pessoas, mas muitas outras acabaram sucumbindo para chamas causadas pelo filho da mãe do rei, onde o próprio rei tenta se proteger chamando o Kuma de pastor caipira, que ele nunca será perdoado, mas o Kuma não se conteve, soltando ali uma bolha de dor, uma onda de dor gigantesca, ali, a onda de choque colossal na direção do rei, que provavelmente, eu espero muito que não tenha sobrevivido a isso, mas este incidente mais à frente seria chamado de a Revolução de um Homem Só do Reino Sorbet. Quando a gente acaba indo e se dirigindo para a Terra Sagrada de Maria Joyce, com esse relato chegando ao São Saturno Jair Garcia, né? O Saturno, o desgraçado da aranha, porque esse cara é responsável por muitas merdas que a gente vai ver aqui da frente, muito sofrimento que acabou sendo causado na vida do Kuma, onde a gente que acaba vendo o Kuma se tornando meio que incapaz de recusar o desejo do povo, ele se tornou o rei do país, morando numa velha igreja, enquanto ele continuava a rotina normal dele de basicamente curar ali as pessoas, por mais que todo mundo trate ele como um rei, e ele mesmo vê que quem governa o país a partir do Palácio Real é basicamente uma outra pessoa, ele só está servindo como decoração para que tudo fique bem, porque ele basicamente virou um símbolo de paz no fim das contas aí em Sorbet. Só que a gente vê que no reinado de 2 gerações atrás, do rei Bulldog, que basicamente é o atual rei que está comandando o país, eles eram até que pobres, mas embora pobres, os espíritos de todos os moradores eram ricos. Mas claro que ser pobre é sempre algo muito ruim, quando acaba que a gente nos surpreendendo com a Bonnie treinando, só que mais surpreendente ainda porque ela teoricamente teria menos de 10 anos e do nada ela aparece com uma aparência extremamente adulta. O pessoal até comparando que ela é tão bonita ali como a Guinea e realmente... E o próprio Kuma desesperado tentando entender o que aconteceu com a filha dele e bom... Ela trata isso tranquilamente, mudando de assunto e tudo mais, dizendo que no aniversário de 10 anos dela, ela vai pro mar com seu pai para admirar o horizonte. Enquanto isso, ela talvez não tenha percebido que, estranhamente, ela ficou com a aparência bem adulta. E ela que só tava focada em treinar e tudo mais, e acaba que quando ela se olha no espelho, ela toma um certo um susto, porque ela, puramente sem perceber, acabou comendo um Akuma no Mi. Bom, não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Teve outros personagens que já comeram por pura fome, não com interesse em ganhar poderes ou algo do tipo. Mas é engraçado a cena, a Bonnie tomando um sustaço, o Kuma lá atrás caindo ali
desmaiado, mas a gente acaba aqui descobrindo que a fruta da Bonnie é a Toshi no Mi, onde a gente vê que enfim é revelado o nome da fruta dela, é algo que até o próprio Oda comentou que tinha esquecido de botar o nome da fruta, mas a fruta que permite ela controlar a própria idade e também a idade dos outros, mas ao mesmo tempo vai render umas certas surpresas em alguns capítulos mais à frente. Mas o ponto é que a própria Bonnie, vendo, pô, ela conseguiu ficar levemente mais velha. Então será que tem um limite para isso? Aí a gente acaba descobrindo basicamente quando ela é confundida com uma velha e uma velha bem enrugada e os próprios companheiros do Kuma, no fim das contas, mega assustados e tal, sendo que essa nem é ela, a verdadeira Bonnie tá lá atrás. Pô, eu não consigo mais envelhecer, então. São cenas curtinhas, mas engraçadas, ainda mais em meio a todo o contexto de dor e sofrimento que é o flashback do passado do Kuma. Mas a gente acaba que o atual rei de duas. O atual e também rei de duas gerações atrás do reino Sorbet, o rei Bulldog, chega ali encontrando a Bonnie, vendo que basicamente ela deve ser a princesa Bonnie, já que, bom, o Kuma teoricamente é o rei de Sorbet, o que faria a filha dele ser a princesa. Mas o ponto é que o rei Bulldog basicamente quer conversar ali algumas coisas com o Kuma, enquanto a gente descobre que a velha que um dos amigos do Kuma tava levantando no braço e achando que era a Bonnie, na verdade é a mãe do Bulldog, a ex-rainha viúva Connie. Só que o ponto é que o que o Bulldog quer conversar com o Kuma é o simples fato de que começa ali a ser colocada, espalhada, jornais afora, mídias afora, uma baita de uma mentira que basicamente faz o Kuma se tornar e ganhar até o título, a alcunha de o Rei Tirano, que é algo que muita gente já tinha teorizado e não tem nada a ver com o que muita gente teorizava, é pura armação do rei Dekori contra o Kuma. Um artigo falso começa a espalhar dizendo que o Kuma incendiou aldeias e usurpou o trono de Sorbet usando violência. O próprio rei, o Bekori, está tentando derrubar ali o Kuma de fora do país, o que até prova que o governo mundial provavelmente está do lado dele. O Bekori provavelmente também com certeza voltará para retomar o trono. E o próprio Bulldog confessa que já recebeu informações de que já estão preparando navios de guerra e o pessoal fica bem desesperado no fim das contas. Ninguém quer morrer e, bom, no ritmo que as coisas estão escalando, isso vai virar uma verdadeira guerra civil sem precedentes ali em Sorbet. E o próprio Kuma entende a situação e assume ali a responsabilidade de não deixar ali o rei Baikori dar mais um passo sequer dentro deste país. Ele mesmo vê que quando ele voltar, ele vai fazer o rei Baikori pagar por tudo que fez. Mas é claro que ao fazer isso, o Kuma será tido como um criminoso e não vai mais poder ficar neste país. E será nessa hora que o rei Bulldog vai voltar a ser rei novamente. Quando isso acontecer, o próprio Kuma pede para que eles cuidem da Bonnie, porque, bom, o Kuma basicamente vai começar a ser caçado como um pirata, basicamente, e fugir com a filha que não pode ser exposta nem à luz da lua e nem à luz do sol, não é algo lá muito fácil. E também não seria uma vida nem um pouco decente para uma criança.
Então, o Kuma mais uma vez mostrando o quão incrível ele é como pai, onde ele que promete encontrar até um lugar com as mesmas condições daí, basicamente o mesmo local em que a Bonnie possa morar sem ter que se preocupar com exposição à luz do sol ou à luz da lua. O próprio Kuma vem até a sua filha, por mais que ele confunda sem querer com a mãe do Rei Bulldog, achando que ela usou de novo o poder da Toshi Toshi no Mi pra se envelhecer, dizendo que vai voltar assim que puder, então pede para que a sua filha seja uma boa menina. A própria Bonnie confessa que vai se sentir sozinha enquanto tenta entender para onde o seu pai vai, mas a gente que acaba vendo basicamente o Kuma massacrar os navios do governo mundial que vem basicamente até ele. Porque simplesmente o Kuma com um naviozinho pequeno em comparação com a frota de navios basicamente da marinha, governo mundial basicamente vindo à caça do Kuma, onde o próprio Rei Bekori tá no meio de toda essa desgraça de gente, culpando o Kuma de ser o responsável por ter roubado o reino Sorbet das mãos do verdadeiro rei, ele que é um tirano que comete perversidades, e pedindo para que matem o Kuma, e o Kuma tenta entender como raios esse desgraçado do Rei Bekori ousa voltar a Sorbet depois de tudo o que ele fez. Mas o ponto é que naturalmente todos esses navios foram completamente afundados pelo Kuma, que então depois disso fugiu para o mar e se tornou um pirata procurado. Graças à sua grande notoriedade e força, a sua recompensa ficou ainda maior. Mesmo que a gente infelizmente não consiga ver, enquanto o tempo se passa e a Bonnie bem triste e com saudades ali do seu pai, enquanto a gente vê que o Rei Bulldog e a mãe dele basicamente cuidando da Bonnie nesse meio tempo, dizendo e reforçando a ideia de que o Kuma é o herói que salvou esse país, mas a Bonnie não liga. Ela apenas quer ter o seu pai perto. E bom, o que o Kuma fez nesse meio tempo, ele simplesmente saiu rondando para tudo quanto é lugar, atrás basicamente de encontrar uma cura para a doença ali da sua filha. E até interessante porque a gente começa a olhar e ver que ele passou por locais que, bom, não são mera coincidência, como por exemplo a ilha ali em que o Chopper passou ali no time skip dos pássaros gigantes e dos homens das cavernas, a ilha que mais na frente viria a se tornar a base do Mihawk, onde o Zoro passou no time skip. Ele encontrou o pessoal que basicamente, se eu não me engano, invocou o Brook com um ritual satânico, destruiu a penca de navios da marinha, foi para a terra natal até do Vegapunk, lá em Baltimore, que basicamente foi onde o Frank passou o time skip, fora também a ponte Tequila Wolf, que é onde a Robin ficou presa por um bom tempo, e ponte essa que continua sendo construída para onde raio nós não sabemos. O Eteria, o arquipélago Boing, onde o Sop treinou lá com Heracles, e a gente vendo o Kuma ficando cada vez mais desesperado, vendo que a filha dele só tem mais 5 anos de vida. Ela não deve nem chegar aos 10 anos enquanto ele não encontra resposta alguma para a cura da doença da sua filha, quando ele finalmente acaba encontrando, ou no caso reencontrando o pessoal do exército revolucionário.
onde acaba que o Ivankov e a Inazuma acabaram que sendo presos, onde, bom, presos, pra quem não lembra, em Impel Down, de onde eles só saem depois que o Luffy sai de lá pra salvar o Ace. Então, você pega algumas informações até interessantes, enquanto o próprio Kuma surpreso com o fato de desde que a última vez que ele e o Kuma se viram, o Kuma já virou rei, tirano e agora é pirata. De fato, as mudanças e tanto, e a própria Belobete ali nos ombros do Kuma, a diferença de tamanho é gigantesca, confessando que nenhum membro do exército revolucionário levou ali aquele artigo a sério, mas é até interessante porque ela vem com uma pergunta ao Kuma, perguntando se ela pode ser a comandante do exército oriental. E bom, por que ela está perguntando isso? Porque ela soube pelo Dragon que esse cargo seria da Gin até que o Kuma desse permissão. Onde até veio a pergunta, então a comandante do exército oriental tem que ser uma mulher mal educada? É. Talvez sim, talvez não, mas o próprio Kuma não se importa muito. A gente até também descobre que o Salmo, o Koala e o restante do pessoal do exército revolucionário bem ansioso para rever o Kuma. Eles que com seus jovens idealistas estão progredindo bastante. E o próprio Kuma, ele viu o mundo, ele saiu andando por tudo quanto é lugar e em vários lugares ele perguntou o que é que o Dragon faria. E ele também confessa que quer voltar ali ao exército revolucionário, só que tem a Bonnie, que realmente levar ela no meio de toda essa confusão não seria uma boa, ainda mais quando ela ainda tá doente. E é aí que entra o Vegapunk. A gente sabe que o Dragon e o Vegapunk já se conhecem até uma certa longa data, porque a gente viu eles já se encontrando, por exemplo, em Ohara, depois de todo o incidente que aconteceu, onde o próprio Dragon ouviu alguns boatos que parece que o cientista da Marinha, Dr. Vegapunk, terá o seu laboratório realocado devido a um acidente que ocorreu em um outro dia, e é basicamente o que o Caesar Claw fez lá em Punk Hazard, que forçou o Vegapunk a ir até onde atualmente é ali Egghead, mas o ponto é que o Vegapunk não é o tipo de pessoa que você encontra com regularidade, mas a segurança agora está claramente menor. E isso basicamente dá a chave para a cura, basicamente, da Bonnie, onde o próprio Kuma fala que se a Bonnie for curada, ele quer novamente lutar ao lado do Dragon e do exército revolucionário. E o próprio Dragon apenas responde dizendo que os ventos do destino guiem o seu amigo. Quando a gente volta ali pro Reino Sorbet com a Bonnie ficando boa pra caramba de porradaria, a ponto de derrubar ali um adulto, ali um soldado aí na porrada. E é levemente curioso o fato de que na estampa da camisa dela tá literalmente escrita Life to Eat, que é basicamente viver pra comer. Ou seja, dá pra saber que ela é bem glutona, mas acaba que ela reencontrando depois de um bom tempo o seu querido e amado papai. Basicamente para eles irem em direção ao 8º laboratório da Divisão de Ciência da Marinha, que posteriormente viria a ser chamado de Egghead. E é basicamente o local onde antes da Bonnie se curar, eles vão ter que precisar dar ali uma conversa com o médico, que basicamente é o Vegapunk, que na época já ainda tinha aquele cabeção dele, antes dele cortar não sei como e botar
o antena, Wi-Fi, maçã. One Piece é incrível, convenhamos. Mas o próprio Kuma levando ali a Bonnie pra encontrar o Vegapunk. O Vegapunk... Como pode haver um humano do tamanho do Kuma? Bom, é One Piece, né? Mas o ponto é que a gente sabe que o Kuma é bucaneiro no fim das contas e é legal a reação da Bonnie com o cabeção do Vegapunk, que ela acha nojento. Mas o ponto é que o próprio Vegapunk, encantado com o físico ali do Kuma, querendo analisar os músculos dele, segundo ele, pelo bem da ciência, também vendo quão mal criada talvez seja a criança que ele vai ter que curar da doença, mas ele não odeia ela por causa de tal malcriação. Mas a gente vendo que as escamas de Safira, a doença ali da Bonnie tem sim cura. E isso é incrível, é um momento de comemorar, mas é óbvio. Essa cura talvez não vá ser tão barata assim no fim das contas. Enquanto a gente vendo o próprio Vegapunk dizendo que vai usar uma tecnologia que nem sequer foi posta em prática no campo da medicina, enquanto a Bonnie é admirada com a arma gigantesca, o machadão ali do Sentomaru, que já na época estava trabalhando com o Vegapunk, que acaba conversando ali a sós com o Kuma depois de provavelmente fazer alguns testes ali sobre músculos, o DNA e tudo mais do Kuma, onde ele mesmo vê que, para ser mais preciso, o tratamento da Bonnie vai consistir em novas células troncos que serão criadas e transplantadas. E o custo é basicamente o mesmo de criar um ciborgue. E bom, vai ser um negócio bem carinho, mas acaba que em todos esses testes aí que o Vegapunk fez com o Kuma, ele descobriu que o Kuma é da raça dos bucaneiros. E bom, o Vegapunk, antes de qualquer outra continuidade nessa conversa, já deixa bem claro que ele tá do lado do governo. E pode ser que traga algum problema a relação entre eles, mas o Kuma confia no Dragon, então se o Dragon disse que o Vegapunk poderia ajudar, ele confia também no Vegapunk. Só que o ponto é que qual seria a diferença entre o sangue e um bucaneiro e o de pessoas comuns? O próprio Vegapunk confessa não ter amostras o suficiente para entrar em detalhes, mas ele tem a brilhante ideia de criar clones do Kuma. Ele que estava procurando pela pessoa certa para servir de base para os seus soldados clones, onde ele mesmo diz de que se o Kuma lhe der amostras de sangue e permissão para criar clones, os enormes custos da cirurgia da Bonnie serão praticamente zeros. Afinal de contas, o Kuma não vai ter dinheiro para arcar com toda essa operação. Só que o ponto é que o próprio Kuma não tem a pretensão de recusar ali essa proposta do Vegapunk. A saúde da sua filha vem em primeiro lugar sempre. Só que o que o Vegapunk vai fazer com esses clones? Todos esses soldados vão ali se parecer com o Kuma para serem marinheiros? Basicamente, o próprio Vegapunk tem a ideia base da criação dos pacifistas, onde ele mesmo pensa, e se nós tivermos humanos que disparam raios lasers?
Os piratas vão até perder a voz graças ao poder esmagador da ciência. Seus corpos poderão repelir todas as balas como escudo e eles serão os heróis que vão proteger os fracos, os guerreiros do futuro. Onde o próprio Kuma lembra do que o Dragon disse sobre o Vegapunk, que ele é um homem estranho, mas é confiável e sincero com o que o deseja. Só que o próprio Kuma vê que se um soldado clone que se parece com ele salvar a vida de alguém, ele confessa que então talvez tenha sim um motivo para ele ter nascido. Por mais que o Dragon vá ficar bem maluco quando souber de tudo isso, porque basicamente os pacifistas provavelmente também vão ser usados contra o exército revolucionário, mas o ponto é que o próprio Kuma não liga. Porque sinceramente, se a Bonnie puder ser salva, ele não liga. Mesmo se o Vegapunk for o demônio, ele apenas pede para que ele salve a sua filha. E o próprio Vegapunk confessa sobre realmente o Kuma ser um santo. E até é legal porque a ideia da criação dos pacifistas era algo que o Vegapunk tinha com puro interesse de causar o bem. Só que alguém estava ouvindo toda essa conversa entre Kuma e Vegapunk lá na terra sagrada de Mary Joyce, com o brilhante ou horrível plano, no fim das contas, de bom. Os soldados clones são uma arma. E o valor de uma arma se dá pelo número de pessoas que ela é capaz de matar. Já que o Vegapunk é um homem que não se aproveita das oportunidades, o São Saturno Jaya Garcia tem a brilhante ideia de se aproveitar da bondade do cientista mais inteligente do mundo para conseguir talvez uma das armas mais poderosas ali que o governo mundial atualmente tem à sua disposição. E no fim das contas acaba que ele é apenas usado pelo governo mundial, bem como o Kuma, que vê que ele não é santo coisa alguma. Ele é apenas um tímido pacifista, o que acaba fazendo com que o próprio Vegapunk goste desse nome e pacifista. É assim que eles irão chamar os guerreiros do futuro. Só que, bom, a gente sabe que muita coisa de ruim pode acontecer quando o governo mundial e principalmente os Gorosei se metem na história. E é infelizmente para isso que a gente tem que estar preparado para daqui em diante nos segmentos do flashback do Kuma. Só que é óbvio que não vai ser mais algo que a gente vai ver neste vídeo, porque já vou me despedindo de vocês, porque bem como esse capítulo acaba este vídeo também. Mas é claro que espero que tenham gostado e que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus, e eu fui.